A Igreja no Brasil vem se organizando para melhor atuar na preservação do seu patrimônio histórico e cultural. Seguindo as orientações da Pontifícia Comissão de Bens Culturais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, tem incentivado a criação de comissões nas diversas dioceses brasileiras. Como moderador dessa palestra, chamamos o seminarista Fernandes Elias Júnior, membro da Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e de seu interesse. Para falar sobre as comissões de bens culturais da Igreja, Constituição e Regimentos, chamamos o reverendíssimo Padre Elton Ferreira Rodrigues. Boa tarde a todos. Eu conheci o Padre Elton alguns tempo atrás, na Gregoriana de Roma, quando eu cheguei lá para fazer o curso de História da Igreja e Bens Culturais, que eu fui enviado pelos jesuítas de São Paulo. Ele estava terminando já quase seu mestrado, e eu pude encontrá-lo lá, de vez em quando, nos corredores, né, na biblioteca. E depois, ano passado, eu e Deise fomos a BH e encontramos num congresso lá, que teve também sobre bens culturais e sobre o patrimônio mineiro. Então, padre, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Pessoal, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês para tratar deste tema tão importante e necessário que nos últimos anos tem sido resgatado e ganhando destaque, né? Sobretudo por parte da Igreja. Quando se começa a falar demais de um determinado assunto, primeiro, pode ser que, de fato, se tenha despertado a consciência da importância dele, ou porque a coisa seja feia do lado do objeto em questão, então, no desespero, a gente volta a falar mais dele. Espero que seja pelo primeiro motivo, que ultimamente a gente tenha falado mais do patrimônio cultural, e não pelos incêndios e destruições e descasos que a gente vê por aí, que a gente já escutou aqui hoje. Mas, de todo jeito, é muito bom a gente tratar desse assunto, do patrimônio cultural, da Igreja, que faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, do nosso ser igreja mesmo aqui no Brasil. Na medida em que nós tomamos consciência daquilo que nós temos, nós vamos compreendendo o que devemos preservar. E é isso que a gente falou aqui hoje, nessas duas últimas palestras. Primeiro eu tenho que saber o que eu tenho, para depois, então, buscar meios, alternativas de preservar, de conservar aquilo que nós, então, temos à nossa disposição, que faz parte do nosso patrimônio. Então, essas duas atitudes são as tarefas principais das comissões de bens culturais da Igreja. Conhecer e preservar. Então, primeiro tem o inventário, catalogação, você saber o que é seu, o que faz parte do seu patrimônio, para depois você buscar caminhos para a preservação. Conhecer o que temos e preservar o que temos. É a principal tarefa das comissões de bens culturais da Igreja, que então ultimamente tem sido incentivado para que as nossas dioceses, para que as congregações, para que as associações, as irmandades tenham. As comissões são necessárias para identificar o bem, a inventariação, etc., e para encaminhar as medidas necessárias de restauro, reparação. Isso nós vamos falar aqui. A Comissão de Bens Culturais da Igreja, ela não faz restauro. Nós não podemos ousar. Eu não sei, eu não sou formado em restauro. Eu não posso amanhã começar a repintar imagens, a recuperar folhas de documentos. Eu não sou restaurador. Então, a comissão lá da sua diocese, da sua paróquia, ela não vai fazer restauro, a não ser que a paróquia tenha muito dinheiro e seja capaz de criar um instituto paroquial de restauração, contratar profissionais, laboratórios. Aí sim, isso você pode fazer. Mas a comissão não é para fazer restauro. Então, a gente tem que evitar amadorismos no campo cultural, porque são bens preciosos que a gente não recupera, como o professor Ivan falava aqui também. Na Igreja, o responsável pelo patrimônio é o bispo, na diocese. O bispo é o primeiro responsável pelo patrimônio eclesial. E
o seu delegado, o seu representante específico nas paróquias, no caso, o pároco. Então, o bispo e os párocos são os responsáveis por zelar do patrimônio, inclusive o patrimônio artístico e cultural. Bispo e padre não têm tempo de olhar bens por bens. Cada um visitar as paróquias, né? A gente sabe, os padres são todos atarefados, muito mais os bispos. Se eles não dão conta de fazer isso pessoalmente, então precisam das comissões. E quem vai compor as comissões? A maior parte, os leigos, vocês, profissionais. Então, nós temos, como o Jair terminava a fala dele recordando isso, temos que dar espaço para os leigos profissionais nas nossas igrejas, nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, porque eles sabem o que estão fazendo. O pároco, o bispo, vai, através da comissão, encaminhar aqueles leigos, aqueles profissionais, nas tarefas específicas deles. O bispo não vai tomar conta de museu, o pároco não vai tomar conta de reforma, de restauro, de nada, de arquivo, não. Se ele gosta, se ele tem formação, beleza, mas se ele não tem, vamos delegar para quem sabe. A igreja, por muito tempo, padeceu pelo excesso de amadorismo, e ainda padece em diversos lugares, no Alasca e nas outras, né? Excesso de amadorismo. Nós não podemos ficar nisso. A igreja é uma instituição bimilenar, então já passou da hora de amadorismo. A gente tem gente competente para nos ajudar. E nós estamos tratando com um bem que não é nosso. Como diz a palavra de Deus, nós somos só administradores. Nós vamos passar, o bem vai continuar. Então nós temos que administrar bem e entregar a coisa bem feita para o próximo. Nós não podemos ser os responsáveis por destruir aquilo que nós recebemos bem organizado do passado, ou mais ou menos organizado. Então, vamos organizar bem as nossas comissões. Por isso, deve-se criar, organizar essas comissões paroquiais, ou diocesanas, ou interdiocesanas, como nós vamos falar aqui, para ajudar o bispo, os párocos, os fiéis, as comunidades a, então, protegerem e conservarem os seus bens. Proteger os seus bens artísticos e culturais sempre foi uma preocupação da igreja, já há muito tempo, né? O documento da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, que o Jair citava aqui também, de 92, sobre a formação dos futuros presbíteros e os bens culturais da Igreja, vai falar assim, ó, no curso dos séculos, a Igreja considerou como parte integrante do seu ministério a promoção, custódia e valorização das mais altas expressões do espírito humano no campo artístico e histórico. Essas três palavras definem a missão da Comissão de Bens Culturais da Igreja. A missão da Igreja frente ao patrimônio cultural. Promoção, custódia e valorização. Porque às vezes a gente fica só com o rótulo da preservação. Só preservar, proteger o bem. Mas tem outras duas coisas importantes. Primeiro, promover. O que é bem hoje foi feito 100 anos atrás. E foi bem feito, foi bem pensado, foi bem desenhado. Por isso, hoje a gente valoriza, porque é uma preciosidade artística. Se a gente não se preocupa com os bens que são feitos hoje, a gente constrói de qualquer jeito, compra qualquer imagenzinha com cara de criança, de resina que tem nas lojas de R$1,99, vai colocando nas igrejas, nós vamos embrutecendo a nossa fé. Daqui a 100 anos, o que nós vamos proteger? Nada, porque essas coisas são horríveis, feias, né? Esteticamente. Então, promover bens culturais. A função da comissão também é estimular a criação de novos bens. E aí entra o diálogo com a arte contemporânea, que também é outro risco que a igreja corre hoje. Como ela não é capaz de se abrir ao novo, porque às vezes não consegue trazer para junto de si pensadores, profissionais, o que acontece? Cai na repetição do passado. A gente acaba colocando o que deu certo há 200, 300 anos atrás e enchendo a nossa igreja de coisas que não falam nada para o povo hoje. O Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, fala disso. É preciso de uma nova carne para o Evangelho. O Evangelho é o mesmo, não muda. Isso não pode mudar. A palavra de Deus, a mensagem cristã não muda. O conteúdo não muda, a mensagem não muda. Mas o modo de transmitir, sim. E isso é uma deficiência nossa, da formação também dos futuros presbíteros. Não conseguimos dialogar com o presente. Esse foi até a dissertação do meu mestrado, fui
a pessoa de Paulo VI, que garante para a igreja moderna, contemporânea, uma abertura ao novo na arte, né? Dialogar com as novas ciências, com as novas expressões. Até ele fala de catequese e laboratório. A gente não pode colocar qualquer coisa na igreja. Nós não estamos falando que qualquer coisa serve para coisa bonita. Não. É preciso catequese e laboratório. Laboratório você vai experimentando, você vai dialogando com os artistas, né, com as expressões, com as novas expressões de arte mesmo, de técnica, mas sempre alimentado pela catequese. Aí entra o papel da igreja. Como foi no Renascimento, como foi no Barroco, sempre tem uma mente teológica e filosófica que acompanha a produção da arte. Deixa a liberdade do artista fazer o que ele quer, mas sempre com acompanhamento da catequese. Então, uma das funções da comissão é isso, promover novos bens, inclusive os arquivos. O que vai ser estudado daqui a 100, 200 anos, nós estamos produzindo hoje. Esse papel eu tenho que guardar. Se ele é importante, lá para a paróquia, eu não posso jogar fora. Ele vai ser objeto de pesquisa daqui a um tempo. Então, promover bens. Depois, custodiar, proteger, conservar, preservar. Não só a matéria. Porque às vezes o nosso discurso fica limitado no nível da matéria. Tem que proteger a madeira, proteger a pedra, proteger o ouro, proteger a imagem. Mas não é só isso o papel da Comissão de Bens Culturais. O patrimônio cultural da igreja não é só a preservação material, é o que está por trás do material. Não é só uma imagem preciosa de Aleijadinho ou de um artesão da esquina do século XIX. O que está por trás é uma imagem que foi feita num contexto para transmitir uma mensagem e é valorizada pelo significado, o sentido que ela tem naquele lugar. Né? Então, tem peças que não são belas, mas que são fruto de uma consciência, de uma determinada comunidade. Né? E, por último, além de promover e custodiar, proteger, conservar, valorizar. E aí entra um papel fundamental que às vezes nós esquecemos também. Aconteceu numa paróquia vizinha do Alasca que uma imagem de um Cristo crucificado barroco antigo precisava de restauro, porque ela é exposta à veneração dos fiéis. Então, com o tempo, perdeu a pintura, né, e ela ficava na nave principal da igreja. O órgão público restaurou e proibiu agora o padre. Não pode mais, você vai levar para o museu, não pode mais colocar essa imagem na igreja. Mas como não? Para que a imagem foi feita? Qual que é a função de uma imagem? Não sei se o Dom Gregório chegou a falar isso ontem sobre o Acordo Brasil-Santa Sé. A finalidade religiosa está acima da natureza cultural. O bem foi feito para o culto. O bem cultural, antes de ser cultural, ele é um bem cultual. Ele foi produzido para servir ao louvor de Deus. Então, a melhor maneira de valorizar um bem é usando, desde que as condições permitam. Claro, você não vai começar a ler um livro que está esfarelando, porque tem que usar e ele vai acabar de estragar. Aí não. Né? Desde que ele permita ser usado, o bem ele é valorizado quando ele serve para o fim para o qual ele foi criado, produzido. Aí esse é o risco da musealização. A gente colocar tudo que está na igreja, tirar e levar para o museu. Não. As imagens têm que ficar lá, desde que as condições permitam. Né? Os cálices, os objetos, as alfaias, tudo isso. E valorizar usando, mas, e isso é o que o professor Ivan falava aqui, um museu integrado, capaz, então, de dialogar com a comunidade, você usar as próprias peças que estão ali conservadas no museu. Né? E valorizar também promovendo o conhecimento, fazer com que as pessoas conheçam o que se tem. E aí a importância das exposições, dos seminários, das mostras nos museus e tudo mais. Então, promover, custodiar e valorizar. Essa é a função principal dessas comissões de bens culturais da igreja. Ao longo da história da igreja, ela sempre foi valorizando esses bens, como eu dizia, não só como uma matéria preciosa, não só com valor financeiro, mas como patrimônio da sua ação missionária. Aquele último slide que o Jair colocava aqui, a fala de São Paulo VI. Os arquivos mostram o transitus domini no mundo, a passagem do Senhor no mundo.
pelo arquivo você consegue recompor a trajetória daquela comunidade ao longo do tempo. Quem foi o primeiro bispo? Quem foi o primeiro pároco? Quem foram os primeiros batizados? Você dá nome aos anônimos da história. Você reconstrói uma caminhada eclesial. Os bens culturais da igreja são valorizados por isso, não só pelo bem e valor financeiro que eles têm, mas pela mensagem que eles guardam em si. História de muitos que construíram aquela comunidade. Então, são sinais da ação missionária da igreja no mundo. E desde muito tempo a igreja tem valorizado esses seus bens. Primeiro, os papas renascentistas já tinham esse cuidado. Pio II, Júlio III, Pio V, Gregório XIII, todos esses emanaram normas proibindo mutilação de bens. Não só de bens sacros, interessante, de bens também pagãos que tinham lá em Roma, era proibido, exatamente para não destruir a história. Não é só a questão do bem, mas a questão da história. Então, emanaram normas que preservavam aqueles bens artísticos, que não poderiam ser demolidos. Depois, o Código de 17, em diversos cânones, ele acentuava a necessidade do zelo para com os bens de valor histórico e artístico, proibindo a sua venda, inclusive sob pena de excomunhão. Se vendesse aquele bem cultural, artístico, histórico, excomunhão late sentença, estava excomungado. Cânone 2.347. Né? Quem vendesse hoje estava excomungado. A Igreja do Brasil também sempre se preocupou com essa preservação, de um modo às vezes velado, devagar, né? Mas também se preocupou. A pastoral coletiva dos bispos de 1915, olha, antes do Código de 17, 1915, proíbe aos párocos substituir, pintar, modificar, reformar bens artísticos sem a licença do bispo. Só pode mudar, pintar, vender, melhorar alguma coisa se o bispo autorizar. Então o bispo tem que estar ciente e, conhecendo às vezes a loucura do padre, claro que o bispo não vai deixar. Né? Como isso aumenta, hoje o bispo não dá conta de olhar tudo, permitir tudo, acompanhar tudo. Então ele tem que delegar essa tarefa. Aí a importância das comissões. As comissões vão fazer esse papel do bispo de, então, acompanhar aqueles bens que precisam ser modificados, restaurados, né, recuperados. Depois dessa pastoral coletiva dos bispos, nós temos um documento importante que fez 90 anos, em 2016, a Carta Pastoral do Episcopado Mineiro, de 1926. Os bispos mineiros escrevem um documento para os padres e os fiéis, falando exatamente da importância da arte na igreja e a importância de se preservar aquilo que foi produzido como bem artístico. Essa carta estimula os padres e os fiéis a preservarem o patrimônio cultural da igreja. Um texto importante diz assim, um trechinho: não conservar, portanto, o patrimônio artístico, por pequeno que seja, documentos e objetos que servem para a história, veja que não são só objetos de arte, mas também documentos, por menores que sejam, é perder um meio de fazer surgir ante os séculos futuros o passado sob o seu aspecto peculiar. Se você não preserva os bens, por menores que sejam, você perde a oportunidade de transmitir para as gerações futuras o que se viveu no passado. Vejam que o valor é muito mais do que a matéria. É uma mensagem que o bem transmite. Então, desde cedo, os bispos estão preocupados com isso. E esse documento, essa carta pastoral, pede duas coisas fundamentais, já em 1926, 93 anos atrás. Primeiro, a obrigação do inventário, que nós já escutamos aqui hoje 2 vezes. Primeira coisa, o primeiro modo de se preservar é conhecer o que nós temos. Eu não posso proteger o que eu desconheço, então tem que fazer um inventário. Segunda coisa, de novo, os bispos falam, pedir a autorização do bispo para modificação de bens. Eu não posso, na minha cabeça, resolver mudar, vender a imagem, mudar a cor da santa, tirar o altar do lugar. Eu mesmo, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto. Eu tenho que pedir a alguém que faça isso.
Por isso, tem que levar o bispo e dar conhecimento e para ele dar autorização. Vejam, então, que são necessidades que estavam amadurecendo ao longo da história da igreja. Necessidade de preservar, de conhecer o que se tem, e o bispo é o responsável, o primeiro responsável. Mas, como eu disse, ele não consegue fazer nada sozinho. Então, nem o pároco, que é o seu delegado lá na paróquia. Criar comissões seria de grande ajuda. Demorou muito tempo, até que então, no Concílio Vaticano II, esse concílio, consciente desse cuidado necessário, importante, que se deve ter para com os bens sacros, vai pedir na Sacrosanto Concílio, número 46, além da comissão de liturgia, instituam-se em cada diocese, se possível, também uma comissão de música sacra e de arte sacra. Isso há quase 60 anos atrás. E aí eu pergunto, se em todas as dioceses do Brasil hoje tem uma comissão de arte sacra, pelo menos. Ou se ainda a gente deixa no gosto do padre. O primeiro pároco gosta de uma coisa, então ele pinta a igreja de verde. Aí vem um segundo, gosta de azul, ele pinta de azul. Muda o forro do altar, muda a imagem do padroeiro. E vai. Né? Não tem um acompanhamento. É tudo gosto pessoal. Isso pedido pela igreja há quase 60 anos atrás. Né? Tendo uma comissão, porque o padre não dá conta de fazer sozinho, essa comissão de arte sacra poderia facilitar tanto o conhecimento como a proteção dos bens culturais da diocese. Passa mais um tempinho e até que a Igreja do Brasil assimila isso. Então, em 1971, a CNBB lança um documento que ficou engavetado, esquecido, nem publicado ele foi publicado numa revista. Eu custei achar esse documento. Quase ninguém conhece. Um documento base sobre a arte sacra, de 1971. A CNBB, então, coloca as bases para instituir essa comissão e o que ela deve fazer na diocese. E o documento pede assim: faz-se, portanto, necessário a criação em cada diocese de uma comissão diocesana de arte sacra, ou se é difícil arrumar uma comissão, pelo menos a nomeação de um responsável com o objetivo de melhor proteger, conservar e evitar a alienação dos objetos artísticos da diocese. Porque logo depois do concílio foi uma onda de venda de imagem, de paramento, de objetos, uma destruição, uma avalanche. Né? Alguns lugares chegaram a fazer almofada com aquelas pianetas, aquelas casulas romanas. Em alguns lugares, um sujeito guardou para me ver um resto de uma almofada que era um galão de uma casula. Cortou assim, só costurou, fez as almofadinhas. Né? Porque é tudo novo, vamos jogar o velho fora. Então, essa falta de consciência fez com que a CNBB, olha, pelo menos alguém para não deixar jogar fora o que sobrou, para proibir essa alienação indevida de bens culturais. Continuando, o documento da CNBB continua. Na falta de comissões diocesanas, às vezes uma diocese pequena, não tem nenhum perito, poder-se-iam criar comissões interdiocesanas. Então, como numa província, escolhe uma diocese maior, então lá se cria a Comissão Interdiocesana de Bens Culturais, de Arte Sacra. E, por último, a criação da Comissão Nacional de Arte Sacra, com a finalidade de assessorar as comissões diocesanas. Nós não temos nem as diocesanas, muito menos a nacional. Né? Agora que nós estamos caminhando para isso, aprofundando a Comissão Nacional, para que possa assessorar essas comissões em cada diocese. Então, vejam. Existe, então, a necessidade de conservar, como a gente escutou aqui, de criar consciência e prática de proteger o bem, e o desejo de estabelecer um instrumento, um meio eficiente para isso, no caso, as comissões. A igreja quer preservar os seus bens, mas ela, enquanto hierarquia, instituição, ela não consegue. O padre não consegue, os ministros ordenados não conseguem. Então, vamos colocar alguém que faça isso, sob o nosso olhar. Claro, pastoral, não pode deixar a coisa solta. Com acompanhamento dos ministros ordenados, dos pastores. Então, criar a Comissão de Bens Culturais da Igreja. Em muitas dioceses foram criadas essa Comissão de Arquitetura e Arte Sacra, que o Vaticano II pede aqui na Sacrosanto Concílio. E essa comissão
serve, sobretudo, para cuidar dos novos projetos arquitetônicos, né? As dioceses que às vezes têm, ou alguns de vocês podem participar dessas comissões, participam dessas comissões. Então, são novos projetos arquitetônicos de novas igrejas, de adaptações, construção de uma capela do Santíssimo, ou adaptação do espaço litúrgico, um parecer sobre projetos de novas construções, uma consideração sobre decoração nas igrejas. Então, em alguns lugares essa comissão existe e funciona muito bem. É um trabalho importante, só que é limitado, porque fica só no âmbito da arquitetura. Só funciona para construção, restauro, reforma do espaço litúrgico. Ainda não chegou no 100% que a gente precisa e quer. Que vocês já viram a tipologia de bens, e são vários, não são só bens arquitetônicos, ou imagens, ou pinturas, tem muito mais, né? Fica só no plano dessa arquitetura, do design, da construção, da reforma. Então, é preciso avançar mais para que essas comissões, de fato, sejam eficazes. Por quê? Com relação ao patrimônio cultural, nós temos dois setores. O da arte sacra, que é relativo, então, a esses bens que são usados na igreja para o culto, imagens, pinturas, arquitetura, e nós temos os bens culturais em si, que envolvem também esses. Nós podemos dizer que toda arte sacra é um bem cultural, né? Qualquer peça de arte sacra, a gente pode dizer que é um bem cultural da igreja. Mas, como o Jair gosta, sempre quando eu falo ele acha bom, mas nem todo bem cultural é arte sacra. Um arquivo, um documento, um livro, uma biblioteca. Porque senão a gente tem que mudar isso. Quando fala bem cultural da igreja, a gente já vai lá imaginando que nós vamos ver uma exposição de Aleijadinho, quadros de Ataíde, e essas cálices de prata. Também. Mas o papelzinho lá da secretaria, daqui a 100 anos, ele vai ser um bem cultural tão importante quanto uma obra de arte. Então, é preciso valorizar e preservar, buscar conhecer, se aprofundar neles também. Então, é preciso incentivar nas dioceses a criação, além da comissão de arte sacra, a comissão dos bens culturais da igreja, que também vão tratar daqueles bens que não são obras de arte, para cuidar desse setor mais amplo, né? Em algumas dioceses só tem a comissão de arte sacra, em outras dioceses tem as duas, outras tem só a de bens culturais, mas não importa. O que é válido, o que é importante é que então se assuma essa tarefa de cuidar de toda essa amplitude de bens que então existem dentro das nossas dioceses, dentro das nossas paróquias. O importante é cuidar e preservar do patrimônio em geral, né? Com essa tríplice tarefa: promover, fazer novos, proteger os que existem, conservá-los materialmente, mas também no seu significado, e valorizá-los. Não posso preservar um bem trancando ele numa jaula de um museu ou na sacristia, ou pior, na casa do padre, né? Que aí você não democratiza o bem. Fica só para você. Você enche a sua casa de coisa e pronto. Isso é crime, pecado, né? Temos na igreja. E o que a Comissão de Bens Culturais da Igreja faz de específico? Assim define o documento da CNBB de 71. O que é o específico? O que essas comissões têm que fazer lá nas paróquias ou nas dioceses? Primeiro, adivinha? Fazer o inventário dos monumentos histórico-artísticos da diocese. O inventário é só você colocar o que tem, fazer uma lista rápida. Depois você pode, para não perder, né? Depois você pode desenvolver esse inventário em catálogo. Você pode fazer uma descrição, material, histórica, documentos fotográficos, né? Porque a fotografia ela ajuda demais. Se o bem for roubado, depois você identifica onde é que ele vai aparecer. Isso facilita para a polícia. Então, depois você desdobra o inventário em catálogo. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, exigir das paróquias. Olha, a comissão exige, hein? Das paróquias, igrejas de ordens religiosas e de irmandades, o livro de tombo. Tem que ter também. Como que o Jair colocava muito bem aqui mais cedo. Se a gente não escreve o livro de tombo, nós sepultamos a história da comunidade. Hoje, na era digital, existe lá no curso que a gente fazia na faculdade, um professor falava, um curso chamado O Futuro do Papel. Como nós vamos produzir a história daqui 200 anos?
A história que nós lemos hoje, ela é feita através de consulta em cartas, né, correspondências, que ficavam guardadas, tanto no destinatário como no remetente. Hoje nós não temos carta. É tudo mensagem, é WhatsApp, é figurinha. Uma figurinha, uma carinha já resume uma frase. Daqui a 200 anos, não sei se vai ter o mesmo significado. Verdade. Como nós vamos construir amanhã a história de hoje se nós não temos documento? Por isso que a igreja sabe, a igreja não abre mão do papel, e não pode. Vocês encontraram os párocos de vocês querendo digitalizar tudo? Questione, a igreja não abre mão do papel. Algum padre aqui já recebeu uma provisão digital? Não. Tudo no papel. As nossas provisões, tudo no papel. Tem que guardar. Tem que receber em mãos. Não existe nada digital. A gente não pode perder isso, porque senão como nós vamos fazer história no futuro, né? Então, exigir a escritura do livro de tombo. É o que eu falo, ali está a história dos anônimos. No futuro, quando o seu tataraneto resolver buscar a sua história, o que o meu bisavô, meu tetravô, meu tataravô fez aqui, ele era da paróquia, não tem nada sobre a paróquia na época dele. Como se ele não tivesse existido. É a história dos anônimos. Então, o padre, o responsável pela paróquia, pela irmandade, tem que escrever, deixar esse documento, esse livro escrito. Terceiro, veja só, examinar a conservação e a restauração dos bens da igreja, exercendo um controle sobre os mesmos. Veja só, acompanhar, examinar, não restaurar. A comissão não restaura. Nós vamos ver que alguns componentes da comissão podem ser restauradores, historiadores, mas eles estão lá só para examinar e encaminhar para o Instituto de Restauro, que eles vão saber, olha, conheço fulano, conheço um instituto, é bom, pode levar para lá, né? Se a gente se arvorar em fazer restauro, aí nós vamos perder o resto. É só acompanhar, fiscalizar e controlar, né? Aquilo que precisa ser feito dentro da diocese. Por último, aliás, o quarto, prever, se necessário, olha só, atenção, o documento diz, se necessário, a criação de um museu diocesano com os objetos que estão fora de uso. Aqueles objetos que já não se usa mais, veja só, porque se perdeu o uso, perdeu a finalidade cultural. Esses, sim, podem ser musealizados. Senão, nós vamos ter que passar a rezar no museu. Se faz uma limpa na sacristia e nos altares, tirando todas as imagens, então não tem nada para ver na igreja. Pode fechar a igreja e vão para o museu, né? Na igreja tem que ficar os seus bens, usados, venerados, expostos para a devoção dos fiéis, porque foi para isso que eles foram feitos. E no museu, se necessário, você cria e coloca aqueles bens que não estão mais em uso. O risco da musealização. Nós não protegemos, valorizamos um bem colocando ele na jaula do museu. Não. Né? A não ser que seja um museu integrado, que é o que nós estamos ouvindo falar atualmente. O Museu do Tesouro do Vaticano é assim. Os cálices, as patenas, as âmbulas, o que tem lá exposto, eles usam nas celebrações. Então, está lá, você vê exposto, mas depois você vê sendo usado. Então, é uma alternativa também. Né? Quinto, consultar. É tarefa também da comissão, fazer essa ligação, essa ponte. Consultar o órgão nacional, estadual ou municipal de proteção ao patrimônio histórico e artístico, no caso de monumento tombado, em respeito às leis do país. A igreja ela é tombada municipalmente, estadualmente ou nacionalmente. O padre não pode ir lá inventar de trocar a pintura, trocar o piso, do nada. Ele tem que consultar, é a lei do tombamento, 1930, tem que pedir prévia autorização ao órgão responsável. Eu não sei fazer isso, procura a comissão. A comissão te ajuda a ir lá. Tem peritos ali na área que vão fazer isso para você. Né? Para não acontecer, como lá na paróquia do Alasca, que o padre, numa igreja tombada, arrancou todo o piso hidráulico, colocou granito, né? Então denunciaram, e depois, além de ter que retirar o granito, recolocar o piso, teve que pagar multa a cada dia de atraso da entrega da obra. Né? Então, sai muito mais caro. Por que não consultou a comissão, o bispo, alguém, né? Então, aí vocês veem. Isso é interessante?
Olha, é importante seguir as leis civis. E o Código de Direito Canônico fala disto. Cânone 1284, parágrafo 3º. Pede-se que os párocos, que a igreja, observe as prescrições do direito canônico e do direito civil. E, principalmente, cuidem que a igreja não sofra danos pela inobservância das leis civis. Que a igreja pode sofrer danos pela inobservância das leis civis. Então, tomar cuidado com isso também. A comissão pode ajudar. Beleza. A comissão pode ajudar os párocos, as dioceses, sendo essa ponte, fazendo essa ligação com o poder estatal. Na dúvida, sempre recorrer à comissão, né? Ela vai fazer essa ponte. Por último, cabe também à comissão uma coisa prática, fácil, que aí sim, a própria comissão pode executar, pode ficar responsável para fazer isso, que é promover o gosto e o sentido artístico dos futuros presbíteros, do clero e do povo de Deus. O que a gente vê esses desastres de padre hoje fazendo essas bobagens, uma vez, lá, aí eu posso falar que é na minha diocese, né, que não tem nada grave, um padre falou comigo, sabe, Elton, que às vezes a gente não recebeu formação nessa área. Uma paróquia da nossa diocese tem 350 anos. De repente coloca um padre que viveu sempre num centro urbano, uma paróquia que tem 10 anos, de repente tem aquela Semana Santa toda tradicional, com incensos, com banda. Eu não sei fazer nada, porque eu não conheci isso aqui. O que eu vou falar para esse povo? E essa imagem aqui é o quê? Então, tem muitos erros que acontecem por desconhecimento, pela falta de formação. Então, cabe à comissão diocesana também estar presente nos seminários, nas reuniões do clero, junto da comunidade, do povo de Deus, e mostrar, olha, esse bem precioso, isso aqui faz parte da nossa história, da nossa cultura. Outra coisa, que é bem simples, nós temos tantas imagens bonitas. A gente vai fazer o cartãozinho de Natal, lá da paróquia, a gente vai lá e procura no Google, a imagem mais bonita, mais barroca que tiver, você pega lá da Austrália e coloca. Faz a foto do presépio da sua paróquia, usa as suas imagens. Olha só, essa imagem aqui da paróquia, você pode usar, para você valorizar o que é seu. Aí o povo vai conhecer, olha, eu não sabia que tinha essa imagem. Ah, está lá no museu, está lá na sacristia, está lá no altar lateral à esquerda. Ah, eu nunca vi, nunca parei para prestar atenção. É uma forma de conscientizar o povo das belezas que já existem no meio da comunidade, né? Através, então, dessas mostras, exposições, cursos, seminários, conferências, documentos diocesanos, instruções diocesanas, exposições, mostras, entra naquele valorizar que a gente falava no início. Para fazer tudo isso, as comissões, então, como e por quem devem ser constituídas e sobre qual regimento, sobre o que devem se reger. Então, na constituição das comissões de bens culturais, quem deve estar presente? O bispo ou seu representante, se caso ele não possa comparecer. Padres formados na área ou interessados, ou que pelo menos sejam assessores de liturgia e de teologia. Porque também a comissão não vai avaliar uma coisa sem ter o parecer da igreja. Então tem que ter um padre responsável na área, liturgia ou teologia. Arquitetos, restauradores, historiadores, engenheiros, bibliotecários, arquivistas, museólogos e outros especialistas. Na sua comunidade, às vezes, tem. Precisa de ser todos. Tem um arquiteto, um restaurador? Não, precisa de ser todos. Pelo menos uns 2. Leigos, que o Código de Direito Canônico fala assim, antes de fazer qualquer construção, qualquer reparação, o bispo dê autorização, só dê autorização depois de consultar os peritos. Porque o bispo não é formado em restauro, em história, em arte, nem o padre. Então você tem que consultar, quem sabe. O sujeito está te propondo, olha, eu vou pintar essa imagem baratinho, usar essa tinta aqui, ó, metade do preço. E aí o olho até brilha, é barato. Aí a tinta dá uma reação 3 meses depois, o São Sebastião está verde. E para retirar isso? A lei do menor esforço. Então consulta o perito, olha, ele está propondo essa tinta aqui. Não, padre. Olha, a composição dela é isso. Vai dar reação com a madeira. Não é melhor perguntar um perito antes de autorizar? Para evitar danos piores? Então,
consultar os peritos. Então é bom ter pessoas ali na comissão que entendam daquilo que a diocese precisa. E o código é claro nisso. Nem precisa falar de questão de arte. A lei da igreja pede. Então os padres, espero, sabem disso. Os bispos, espero, sabem disso. Que se deve consultar os peritos. E também pode abrir para amantes da arte, da cultura, mesmo não sendo especialistas, pessoas que estejam ali dispostas a aprender e ajudar, né? Para acompanhar também, mas sempre ter peritos, não pode ser só a boa vontade. E o regimento da Comissão de Bens Culturais da Igreja? Em que se deve basear a comissão? Primeiro, como nós estamos vendo, o Código de Direito Canônico, que a gente já viu com o Jair, vários cânones que falam desses bens, dos arquivos, das bibliotecas, né? Vários cânones falam e dizem respeito a esse patrimônio cultural. Os documentos da Pontifícia Comissão, sobre museus, sobre arquivos, sobre os inventários, e agora na CNBB, aquela coleção pastoral da cultura está relançando esses documentos. Então, se vocês quiserem adquirir, já tem 2. Já tem o primeiro documento, a Carta Circular sobre a necessidade e urgência do inventário e da catalogação, e depois a função pastoral dos arquivos, dos museus eclesiásticos. Esse que você tem é da primeira edição, né? Que você guardou ele direitinho, seu arquivo. Né? Foi... Só estou terminando, assim, a última coisa. Né? E, por último, as normas da CNBB. Né? Além do Código de Direito Canônico, dos documentos da Pontifícia Comissão, as normas da CNBB, documentos e estudos que agora estão sendo lançados, relançados, para poder favorecer o desenvolvimento dessas comissões. O estudo 106 da CNBB trata das orientações para a construção de novas igrejas. Né? Então, diante de tudo isso, é urgente e necessário a igreja se organizar para proteger o seu patrimônio. Né? Nós vivemos um momento em que a cultura, a arte e a história não são tão bem vistas e pouco favorecidas, não se investe mais nessa área. Então, a igreja tem que fazer sua voz valer e mostrar que o caminho é a preservação. Né? A igreja precisa salvaguardar esses tesouros, não abrir mão deles, porque fazem parte da sua identidade. E na medida que a gente preserva esses bens, a gente garante uma beleza que não é só estética, uma beleza que é cultural, que é histórica. E é essa beleza que pode salvar o mundo, como profetizou Dostoiévski, né? A beleza do bem enquanto mensagem de uma coisa importante. Obrigado.